Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Consolador, esse domingo, de sol. Seja um domingo abençoado para cada um de nós. Vou começar a fazer os nossos trabalhos aqui hoje, fazendo uma leitura do nosso livro Jesus no seu dia a dia. É um bom remédio. Contra a ociosidade, o trabalho sem trégua. Contra o mal, que ainda habita em nós, a prática incessante do bem. Contra a tristeza que nos assalta a alma, a alegria interior exalada pelo sorriso. Contra os arroubos da paixão, o equilíbrio do amor verdadeiro. Contra a fome, um prato de comida. Contra o desespero, a fé irracional, a fé racional. Contra a revolta, a aceitação das provas. Sempre haverá um recurso ao nosso alcance para combater as enfermidades da alma. É bom que se diga, se Deus nos colocou em alto mar, em meio a uma tempestade, por certo, nos providenciará um pequeno barco e os remos. Mas se usar os remos para chegar à terra firme, cabe a nós. Então assim, convido a todos que quiserem fechar os seus olhos, se sintam à vontade. Então, nesse momento, primeiramente agradecer ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais e ao mentor dessa casa, que auxiliou a cada um de nós chegar até aqui hoje. Nos auxiliou que a gente possa vencer os desafios, obstáculos, dificuldades para chegar até aqui. Possamos nos envolver nessa sintonia de amor, de paz, de equilíbrio, de luz. Que Jesus esteja conosco, que possa amparar o palestrante dessa tarde, desse dia de hoje, que ele possa ser intuído, amparado, que ele possa alcançar cada um dos corações aqui presentes. E cada um dos corações possa ser como um solo fértil, onde será plantada a semente do bem. E assim cada um possa retornar aos seus lares melhor que quando aqui chegaram. Cada um de nós possa colocar Jesus no barco de nossas vidas, acalmando as tempestades que ainda existem em cada um de nós. Seja conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Convido nosso palestrante de hoje, nosso amigo Kiko. Bom dia, meus amigos queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse tempo, se não matar a gente, nós já estamos agradecidos, né? Porque um dia é um calor danado, um dia é um frio danado, seco, chove. Eu, sinceramente, não estou mais com idade para isso, não. Sinceramente, o negócio está pegando para o meu lado, viu? Pelo amor de Deus. Mas, quer que eu desligo? Mas, não dá para reclamar, né? Porque, afinal de contas, se o mundo anda meio maluco do jeito que anda, os maiores causadores dessas mudanças estão aqui, né? Somos nós mesmos, né? O avanço da humanidade acaba criando situações bastante adversas para o clima, né? A gente não consegue, não aprendeu ainda a transformar a vida moderna e, ao mesmo tempo, preservar a nossa terra. Isso ainda vai levar
encarnações e encarnações. Em que pese que, historicamente, a Terra se renova de tempos em tempos, independente da nossa ação, tá? Nós não podemos esquecer disso também. Também nós não somos esse vírus tão terrível assim, que vai acabando com a Terra de qualquer maneira. Na verdade, o que a gente tem feito é ajudar a acelerar o processo. Mas a Terra passa por transformações desde que a gente tem notícias da ciência, né? Enfim, pensamentos intrusivos, diria minha pensamentos intrusivos, diria minha filha mais nova. Que bom que todos nós estamos aqui hoje. Tem alguém que vem a primeira vez aqui hoje no nosso querido Consolador? Sejam muito bem-vindos. Que Deus, nosso Pai maravilhoso, Jesus, nosso mestre, guia, possa orientar sempre vocês e o coração de cada um de vocês, que vocês encontrem nesta casa tanto o amor e todo o amor que todos nós aqui estamos dispostos a alcançar, tá bem? Ô meu amor, tudo bem? Que coisa mais querida! Você mudou o cabelo, foi? Mudou o cabelo, rapaz. Hoje, me perdoem as garotas, mas o assunto é com nós, os homens, aqueles pobres coitados, injustiçados pela natureza feminina, aqueles que não podem usar bermuda para ir no trabalho quando está calor, somos nós, o pobre homem. Se só uma mulher que já passou pela dor do parto vai entender a dor que um homem sente quando está gripado, por exemplo. Se não é assim, não vai entender, não entende. Por quê? Porque nós, o pobre homem, passamos por essas dificuldades tão grandes. Nós, o pobre homem, somos obrigados a mentir toda vez que alguém pergunta: você está acompanhando a novela das nove? Eu falo: não assisto novela. Não, elas têm grupo de WhatsApp para falar sobre a novela. Elas podem falar assim a novela porque elas assistem depois que elas fazem o trabalho delas, dentro de casa ou fora de casa, não importa, sem que ninguém diga assim: tá com tempo, hein, comadre? Não. Agora, vai você falar que você assistiu o capítulo do Mania de Você de ontem, abertamente assim, para você ver o que você escuta de volta. O pobre homem, ele é sofrido demais, gente. É sofrido. Olha, tantas coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode se emocionar assistindo um filme. Está lá o filme. Porque lá em casa eu tenho um problema muito sério, porque a minha mulher, ela só assiste uma coisa na vida dela: drama. Drama. Se não tiver alguém morrendo, se não tiver alguém sendo raptado, chorando, não serve o filme. Não serve. Aí você senta lá, aí está todo mundo com a lagriminha no canto e o pobre homem segurando, não pode chorar, porque ninguém pode ver o cabra chorando. E quando você vive numa casa igual eu vivo, que tem 4 mulheres e só eu de homem, fica muito pior ainda. Muito pior, muito pior. Porque o pobre homem não pode manifestar sequer as suas emoções à vontade. Não tem jeito. Tem algum homem aqui que tem medo de barata? Não pode ter. Você não pode ter medo daquele trem asqueroso chamado barata, porque aqui não é um trem asqueroso, gente. A barata está lá, simplesmente existindo. Está ali a barata. De boa na parede, ela não está mexendo com ninguém. O homem não enxerga a barata. Não enxerga. O cara que está sentado no sofá, ele não vê a barata. A mulher, ela está na cozinha, parece que ela escuta o chamado da barata. Aí ela vai para você e fala assim: gente, uma barata! E aí, bicho, ninguém quer saber. Alguém já perguntou na sua vida se você tinha medo de barata? Homens, nunca ninguém perguntou para nós. Simplesmente diz assim: uma barata, mata ela. E aí você tem que levantar com toda a sua coragem, o pobre homem, e vai lá. A barata está lá, simplesmente existindo, e você vai ser obrigado a matar a coitadinha da barata. A barata está lá, você chega com o chinelo, vai tacar nela, ela sai voando. Aí você também não pode assustar. Porque você vai dizer: ui, acabou. O pessoal fala: eita,
Que coisa, hein? Medinha barata? O pobre homem é um bicho que anda sendo bastante judiado. Por isso que a gente vai conversar hoje sobre a masculinidade através dos tempos com o apoio do Evangelho. Porque se tem uma outra coisa que o pobre homem não tem, diferente do que as mulheres têm, e eu acho isso sensacional, é que com o passar dos tempos, as mulheres foram orientadas. Aqui a gente não está querendo formatar um pensamento do qual a vida das mulheres está uma maravilha e dos homens é que é o problema. Não é isso. Mas a gente precisa entender que, graças a Deus, de um tempo para cá, várias ações sociais, várias ações foram criadas para poder começar a dar uma orientação para a mulher. Isso não foi feito para o homem. Isso é um problema seríssimo, porque quem convive com essa mulher que hoje sabe que pode ser independente, que pode exercer a sua sexualidade, que pode vestir o que quiser, que o seu corpo são suas regras, que existem leis específicas para a proteção feminina, ok, não vamos questionar se elas funcionam ou não, mas elas foram criadas para isso. Enquanto tudo isso, o homem que convive com essa mulher não foi ensinado. Ninguém, desde a criança na escola, senta para o homem e diz para ele: a mulher agora pode usar a sexualidade dela da maneira que ela bem entender. E isso não é motivo para você achar que está errado, porque você faz isso com a sua, ela que faça com a dela. Você precisa começar a expressar os seus sentimentos, porque tem uma coisa, escrever, isso é muito simples, ó. Pega um casal e separa o homem e a mulher. Ele vai para um lado, ela fica para o outro lado. A mulher pode dizer e diz que ela sente falta daquele cara, porque ela amava aquele cara, porque ela tem vontades e desejos daquele. Mas o homem não pode, sabe o que ele faz? Ele bota a culpa assim, ó. Agora eu vou ter que ficar pagando pensão lá para ela usar com outro homem. Mas ele não diz: eu também não consigo viver sem ela. Eu também preciso dela, eu também sou apaixonado por ela. Ele não pode dizer, mas isso nem na roda de amigo. Porque se ele fala isso, ele fala: se liga, velho. Todo mundo querendo estar solteiro a essa hora da vida, você está solteiro e está achando ruim. E isso causa tensões, depressões, ansiedades e portas para a obsessão seguida, quanto mais dos maus espíritos. E aí acaba levando o pobre homem à condição de perseguidor, assassino. Né? O feminicídio está aí para poder contar para nós o que acontece, as questões dos abusos. Vou tentar não me aprofundar nessa questão de feminicídio, porque para isso eu vou fazer uma outra palestra separada, porque o assunto vai, né, passa por tanta coisa, não é? Passa por processos kármicos, passa por questões de obsessão, passa por questão de influenciação de maus espíritos, passa por tanta situação que a gente não vai conseguir colocar aqui tudo num único lugar. Mas vamos começar a construir o nosso desenho para hoje, ok? Desafios da masculinidade moderna. Masculinidade é diferente de ser homem, tá legal? Homem é uma questão genética. Você é homem ou você é mulher por uma questão genética. Cromossomos X e Y e assim por diante, a formação bonitinha. A masculinidade é aquilo que aqueles que se identificam na questão de serem homens, de exercer aquilo que a sociedade espera daquela pessoa. Então, o que a sociedade espera hoje de nós, homens modernos? Onde que a gente precisa abrir os nossos olhos para poder nos encaixarmos nessa situação? Porque se você olhar mesmo de verdade, a sociedade vem impondo ao homem, isso que a gente estava brincando aqui agora, há muito tempo, comportamentos que não se encaixam mais
na atualidade? As coisas todas mudam, todas as coisas mudam. A sociedade, ela vai mudando a moral e o conceito de moral à medida que ela vai evoluindo. Isso também vocês podem ter certeza absoluta. A moral também é uma invenção da sociedade. A moral, ela alterna de acordo com a evolução da sociedade. Coisas que eram imorais há algum tempo passam a ser morais, e coisas que eram morais passam a ser imorais, à medida que a sociedade vai evoluindo. A moralidade, ela é assim. Ela se ajusta à sociedade onde está sendo aplicado aquele conceito. Numa comunidade indígena, você pode ter certeza absoluta que a moral é um conceito diferente de você que mora numa cidade grande. Você que mora numa cidade pequena, a questão da moral também muda de acordo com essa questão social. O que não muda é o conceito do que é certo e de errado. Isso não muda nunca. Isso não altera sob nenhuma maneira. Aquilo que Deus plantou dentro do teu coração como sendo certo, é certo. Aquilo que Deus plantou dentro do teu coração como sendo errado, é errado. Ninguém precisa ensinar isso para ninguém. Todo mundo sabe. Uma criança em mais tenra idade, que não tem a menor noção do que é certo ou errado, se você olhar para ela, ela sabe que ela fez besteira. Porque isso é intrínseco na tua alma. Isso vem de experiências passadas, você já sabia. Ah, a criança não sabe que errou, não sabe. Porque o espírito da criança é um espírito velho. Às vezes até mais velho do que o seu. A sociedade, então, ela vem formatando a imagem masculina, que coloca para o homem que exerce a sua masculinidade de uma maneira bastante complicada. O homem, de tempos em tempos, exerce o papel na sociedade e ela varia. Se você olhar, por exemplo, a sociedade americana, você vê que é uma sociedade em que os homens precisam ter sucesso. Um homem americano que não tem 2 casas, um carro top, com a família bem estruturadinha, bonitinha, fazendo um churrasquinho de salsicha e hambúrguer no quintal da casa nos domingos, não conseguiu fazer nada na sua vida. E essa pressão é muito forte naqueles homens que vivem nos Estados Unidos. Ao contrário, já a relação da sociedade oriental com os homens é de inserção. Os homens, eles precisam estar agrupados em núcleos, então ele é obrigado a ter que se encaixar em algum núcleo para que ele possa praticar essa inclusão. Países como o nosso, por exemplo, como o Brasil, tem lá um patriarcado em que o homem é responsável pela manutenção de toda a família. É nas costas do homem, apesar de que a gente sabe que esse conceito muda, e mudou demais, isso aí, de novo, a gente não está aqui para discutir esse tipo de situação, apesar de todos nós sabermos disso, mas é ainda muito nas costas do homem a manutenção do lar. Ah, se a mulher ganha mais do que o homem, todo mundo olha para o pobre homem com uma cara meia torta. Falei, cara sustentado pela mulher, meu. Mas ninguém fala mulher sustentada pelo homem. Não fala. Então, ser homem numa sociedade moderna é engraçado porque ela exige de você posturas novas, mas te cobra ainda ações do passado. E isso é óbvio que traz para o homem sentimentos absolutamente confusos e complexos, que podem causar vários tipos de dano. Essa questão das mudanças nos papéis de gênero. Estamos falando de gênero, tá? Não estamos falando de homossexualidade, não, porque homossexualidade existe desde antes de Cristo. Estamos falando da questão de gênero, que é com que o espírito se identifica. Se identifica como homem, se identifica como mulher. Essa mudança de gênero, aliada às questões machistas impostas para os homens desde 2.800 reencarnações passadas, traz também uma angústia de um homem para poder entender como é que ele faz, como é que ele se relaciona. Homem exercendo a masculinidade, estou dizendo.
É muito difícil você, numa roda de amigo, encontrar um homem que esteja se relacionando com alguém que se identifica com o sexo, com o gênero feminino e assumir que está tendo um relacionamento, por exemplo. Porque a pessoa pode assim falar, acho que está todo mundo no mesmo caminho. E fala assim, não, mas todo mundo pode, mas o coitado do homem não pode. E você já imaginou um cara, homem masculino, exercendo sua masculinidade, que está apaixonado por alguém que se identifica com o gênero masculino e que se demonstra com o gênero masculino, também sai na rua, coloca, se identifica e mostra o seu lado enquanto homem, no que se veste, na forma como se comporta? Não pode assumir. Não pode. Porque senão a sociedade cai de pau nele. Cai de pau, ele é obrigado a sofrer esse amor escondido. Ele não pode dizer que ele ama. Ele não pode dizer que ele gosta. Ele não pode dizer que ele quer. É muita repressão em cima do coitado do homem. Saúde mental do homem está aos frangalhos. Há estudos recentes em que a quantidade... A demência não escolhe nem homem nem mulher, tá bom? As pessoas têm demência, homem ou mulher. Porém, alguns fatores fazem com que essa demência seja mais proeminente. Então, diabetes alta, colesterol muito alto, pressão alta, pressão baixa não, mas pressão alta sim. Pressão baixa não mata ninguém, traz desconforto, né? A não ser que ela chegue no zero, ela chegou no zero aí matou, né? Mas a pressão alta é problema, a pressão baixa não. Então, quem é que tem essa sequência de maus momentos? O homem. Principalmente porque o homem não se cuida. Principalmente porque o homem não vai no médico. E por que o cara não vai no médico? Você vai sim. Você quer ver como é que você vai? Você vai muito fácil. Você vai no médico a cada uma vez por ano. Quando você já não aguenta mais alguma dor ou alguma coisa, então você resolve ir. Homem, exercendo a sua masculinidade. E aí ele vai ao médico, e aí aquela velha questão de sempre. O que você está sentindo? Não estou sentindo nada. O cara faz 3 dias que não dorme. Quando ele vai fazer xixi, bate na parede, porque a próstata está apertando o canal urinário, e aí a próstata está inchada, mas para ele não é nada, né? Ele vai no banheiro, está evacuando com sangue, mas ele também não fala, porque, não, isso é bobagem, alguma coisinha que aconteceu aí. Se o médico perguntar para ele se ele bebe, ele diz a essa hora da manhã, não, mas se o senhor abrir uma latinha, a gente compartilha. Não é? Porque o homem tem essa questão de não poder também expressar fraqueza. O homem doente, ele não consegue chegar no médico e expor para o médico as suas fraquezas. Se é um proctologista, então, pelo amor de Deus. Se é um proctologista, então, aí que o trem pega mesmo. A gente não vai ao médico. Né? Então, são situações, todas elas criadas, e vocês podem ter certeza absoluta que a gente aqui não está falando do seu próprio saber, mas sim, em cima de tudo que a gente estudou para poder chegar até aqui, todas essas questões passam pela maneira como a sociedade espera que alguém identificado homem exerça a sua masculinidade, e essa masculinidade normalmente presa, engarrafada, engavetada de uma maneira antiga, da qual a gente não consegue se libertar. Não consegue se libertar. Essa angústia que todos nós, homens exercendo a sua masculinidade, sentimos, ela pode muito e muito ser abrandada pela questão do Evangelho. E é isso onde nós queremos chegar. Como é que o Evangelho pode orientar e ajudar aos homens, exercendo a sua masculinidade, a ter e encontrar, de alguma maneira, essa luz, essa calma, essa orientação,
essa possibilidade de demonstrar à sociedade em que ele está inserido quem de verdade ele é. O que de verdade ele sente. Porque se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que mais homem que Jesus aqui ninguém foi. Jesus era um trem danado, cara. Danado. Numa época em que a mulher era tratada como uma peça, um mobiliário. A mulher era proibida de sair na rua, a mulher não podia mostrar o cabelo. Numa época em que os conceitos religiosos, da forma como eram colocados, eram terríveis. Uma época em que Roma tomava conta do poder em Jerusalém. Havia um rei. Outros messias já tinham passado pela mesma privação que Jesus já tinha passado também. Não acham que Jesus foi o primeiro? Não, houveram outros. Esses outros, todos eles, em algum momento usaram da força, enquanto Jesus usou do amor. Esses outros messias, eles usavam da força. Por quê? Porque queriam impor através da força, enquanto Jesus usou através do amor. Jesus foi capaz de se intitular, não, mas ser auto-intitulado o rei dos judeus numa época em que Roma tinha um rei. Você dizer que alguém era o rei dos judeus era dizer que não existia um rei romano. Isso é um crime. Isso é um crime de sedição. E é por isso que Jesus foi crucificado. Porque lá em Jerusalém, naquela época, todo mundo que cometesse um crime de sedição era crucificado. Jesus sabia que seria crucificado. Nem por um momento ele deixou de fazer o trabalho dele. Jesus conversava com as mulheres. Você sabia o que acontecia com um homem que conversasse com uma mulher? Você sabia que se por um acaso um homem que conversasse com uma mulher, se por um acaso essa mulher estivesse menstruada, ele tinha que ir até o templo de Jerusalém, fazer todo o ritual de purificação de novo? Isso levava dias. Jesus simplesmente falava com as mulheres da mesma forma que ele falava com os homens. Jesus se colocou de uma forma social em que os pobres eram o seu principal aliado. Numa época em que os judeus ricos é que mandavam em conluio com Roma em Jerusalém. Então, Jesus, nesse aspecto de exercer a masculinidade moderna, lá em 2024 antes, ele já aplicava. Então, quando a gente quer um endereço, um norte, de como é que eu aplico a minha masculinidade moderna, agora, atual, baseada no amor, baseada na caridade, no respeito ao próximo, no respeito às diferenças, só tem um caminho, velho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo lá. E aí tem uma passagem tão bonita que ele vai falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Isso, na verdade, é Velho Testamento. Mas é uma passagem tão bonita porque essa frase fala especificamente sobre Davi, o rei Davi. Deus alça Davi ao posto de rei. E aí, ele diz que alça Davi ao posto de rei porque o Davi tem aquilo que agrada o coração de Deus. É o homem segundo o coração de Deus. E é engraçado porque, se você pegar a história de Davi ali para trás, você tem alguns problemas. Por exemplo, Davi cometeu adultério com a moça, que eu não lembro o nome dela, um nome difícil para caramba, eu anotei aqui, chama Batseba. Então, Davi cometeu adultério. Davi assassinou Uri. E ainda assim, Davi era um homem que agradava ao coração de Deus, segundo o Velho Testamento. E aí você fala assim, mas espera aí, mas que coisa confusa. Por quê? Porque Deus escolhe também os imperfeitos. Porque o nosso problema não está naquilo que nós cometemos
de erro, mas na nossa capacidade de entender e nos arrependermos daquilo que nós erramos. Essa é a qualidade que o coração de Deus espera. E é por conta desta característica e qualidade que Davi, sendo imperfeito, foi eleito para ser rei, pelas mãos do próprio Deus. Às vezes a gente, homens, a gente se cobra demais. Puxa, por que eu errei? Como é que eu errei? Eu não sirvo para isso, eu não valho nada, porque eu erro. Cara, todo espírito neste processo evolutivo que nós estamos erra. Homem ou mulher, não importa. Todo espírito erra. O que não dá é para todos nós andarmos com a mochila guardando todos os nossos erros, enchendo ela de tal maneira que o peso dessa mochila não te deixa continuar, não te deixa evoluir, não te deixa progredir. Por quê? Porque aquele peso que vai colocando atrás de você, e não precisa ninguém colocar, não, você mesmo coloca. Errei nisso, guarda mais esse errinho aqui, põe mais esse aqui. Quando você pensa que não, você está arrastando as pernas e não consegue progredir, não consegue evoluir, porque você não consegue deixar para trás os seus erros. Não é deixar para trás de forma gratuita, é se arrepender do que você fez. E aí, olhando para o cenário daquilo que você se arrepende, tentar não errar de novo. E tentar, dali para frente, de novo, continuar os seus caminhos. Continuar a sua progressão. Então vou esquecer tudo que eu errei. Não, não é esquecer, não é jogar fora, não é achar que você não errou. É se perdoar, não errar novamente e seguir o seu caminho. É importante isso, porque se você continuar colocando essa pecha de culpa, meia culpa, uma hora você para. Você para. E aí, o que você vai fazer vai ser acumular novos erros. Como é que o Evangelho pode ajudar a gente? A nossa identificação com o que Cristo mostrava, os exemplos que Cristo colocou para todos nós. O pobre homem, com essa pecha de ter que ter sucesso em tudo, ser o responsável pela manutenção da casa, sustentação dos filhos, que não pode errar, que não pode chorar quando assiste uma novela, que não pode falar que assistiu uma novela, que não pode se apaixonar, que não pode dizer que sente falta da ex-companheira, que sente falta dos filhos. Esse pobre homem enclausurado dentro de todos os seus sentimentos, afogado dentro dos seus próprios sentimentos, ele precisa entender que o Evangelho é muito claro sobre qual é o seu papel. Ame o próximo como a ti mesmo. Esteja próximo do que a divindade mostra como um caminho correto. Tenha um coração conscrito. Entenda a sua pequenez diante do mundo. Joga o seu orgulho fora. Joga o seu egoísmo fora. Participe da sua comunidade. Participe das pessoas e da vida da sua casa, da sua família. Seja amigo e companheiro da sua esposa. Seja amigo e companheiro dos seus filhos. Porque a sociedade espera uma postura nova do homem, o pobre homem, quando se fala em família. Antigamente, era aquele cenário em que, quando o pai chegava em casa, os filhos tinham que estar banhados, sentadinhos, cabelinho partidinho no meio, a bochechinha rosadinha, quietinhos, em silêncio, esperando o pai chegar. E aí daquele que falasse alguma coisa que o pai não gostasse. E às vezes, nem era o pai. Às vezes a mãe falava assim, não faz isso que seu pai não gosta, usando de uma tática para não ter que ela se desgastar com o assunto e botava a culpa no pai. Meu avô
Meu avô e minha avó era uma coisa muito curiosa. Eu fui criado pela minha avó, minha mãe desencarnou muito cedo, por conta de pressão alta. Ela teve um AVC, ela tinha 33 anos de idade, né, quando ela teve um AVC. Então eu fui morar no interior com a minha avó. E a minha avó era danada. Meu avô era quietão, sossegado ali, mas tinha uma coisa. A gente estava lá, fazendo arte lá com a minha avó. Aí a minha avó estava assim: Joaquim, vem aqui, bate nesses meninos. O Joaquim, ele estava lá plantando mandioca. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não sabia nem que merecia apanhar. Ele simplesmente pegava um varetinho, ele vinha, o primeiro que ele encontrasse, ele dava, virava as costas, jogava o varetinho e voltava a trabalhar. Ele nem sabia porque ele estava batendo no coitado que estava ali. Ele nem com raiva da gente ele estava. Ele só batia porque a Maria gritava: Joaquim, olha essas crianças. Aí o Joaquim ia lá. Coitado do Joaquim, nem sabia, nem era culpa dele. Mas a gente fala assim: ah, meu avô, pelo amor de Deus, meu avô é um perigo. Bravo, bravo. Só foi entender isso depois de velho. Então, esse novo perfil de amor e de responsabilidade está no Evangelho. Os filhos não são nossos, são emprestados de Deus para que nós possamos ajudar aquele espírito a caminhar dentro da sua jornada. Mas esse ensino, como Jesus mostrou, é de amor. Não é de agressividade. Não é de surra. Não é de castigo. Eu, particularmente, sou completamente contrário a qualquer tipo de violência com criança. Qualquer. Né? Assim, bater, dar castigo. Eu já fiz muito isso. Mas eu sou contra. Por quê? Porque eu aprendi. Bater não, eu estou também com meus dois amores aqui sentados aqui na frente. Eu acho que uma vez ou duas eu dei uns tapas nas bundas, porque naquela época a gente só achava assim, né? Mas eu dava castigo para elas horrorosas, assim, eu ficava uma semana sem falar com elas. Um drama. Agora, graças a Deus, isso passou. A minha pequena, a gente não tem mais esse problema. Aquela ali está de boa. Nunca tomou uma comida de rabo, né? Nunca ficou de castigo, nunca tomou um tapinho, nada, absolutamente nada. Aquela vive do jeito que quer. Porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aplicado dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, é uma palavra de amor. A violência não educa ninguém, pelo contrário, cria pessoas também violentas. O amor não, o amor educa, o amor ensina, o amor acarinha. A tolerância para com os comportamentos de cada um dentro da sua casa é obrigação do homem moderno. Tem dúvida de como é que isso funciona? Leia o Evangelho. Vide Cristo. Olha lá, o seu modelo e seu guia. É Cristo. Todas as coisas que Cristo fez, mesmo sem ser marido individualmente, mesmo sem ser pai individualmente, ele fez muito melhor do que toda a geração que foi colocada para ele como modelo e como guia. Ele foi o seu próprio modelo para o seu guia, ouvindo Deus diretamente, porque Jesus é médium de Deus direto, né? Ouvindo a voz de Deus e a sua intuição daquilo que ele tinha aprendido em estado de espírito crístico e aplicando essa evolução espiritual quando esteve aqui. O Evangelho mostra que nós temos que ter humildade. Humildade é um negócio também difícil para o homem. Por quê? Porque o homem achou e achava, e a sociedade impunha isso para ele também, de que ele tinha que ser melhor do que o outro constantemente. Porque se você não fosse melhor do que o outro, você perderia a tua posição dentro da manada. Isso é um instinto animal. Aquele homem que não se mostra mais forte, mais bonito, perde as fêmeas que estão em volta para aquele outro que grincha mais alto, que é mais forte, que é mais alto. Se você pega para a sociedade moderna, é a posição do velho da lancha. Né? Todo mundo gostaria de ser o velho da lancha. Tem lá uma lancha, cabelinho branco, só a mulherada dentro da lancha, tá tudo certo. Olha o tamanho da pressão.
E aí esse cara vai ser humilde? Não pode ser humilde, porque senão alguém toma o rebanho dele. A humildade é um outro fator no qual a gente, homens exercendo a masculinidade, precisa aprender. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser aquilo que está no Evangelho, como pessoa, como ser humano. A partir do momento que você exerce de tal maneira essa equação entre ser um homem masculino, usando a sua masculinidade, e o amor e o Evangelho do Cristo, você se torna uma pessoa leve, humilde, tranquila. Tchau para o orgulho, tchau para o egoísmo. A prática está clara. O Evangelho nos dá um propósito, o Evangelho nos dá uma direção. É através do estudo do Evangelho e da aplicação do Evangelho na sua vida que você sabe de onde você veio, para onde você está indo, qual é o teu papel aqui na Terra, qual é o teu propósito. Não mais o teu propósito é ter uma Ferrari, se tiver, está bem, está bom, porque eu já falei várias vezes, dinheiro não é um problema. A tua relação com o dinheiro é que é o problema. O dinheiro, ao contrário, é absolutamente importante naquilo que o dinheiro compra. É só para isso que serve o dinheiro. Aquilo que você não resolve com dinheiro, você não resolve com dinheiro. Não adianta. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Chegou a tua hora da partida, você vai partir, não resolve com dinheiro. Silvio Santos acabou de falecer. Voltou para a pátria espiritual. Resolveu o dinheiro do Silvio Santos? Não resolveu. Então o dinheiro é sim importante. O dinheiro é necessário para aquilo que o dinheiro pode resolver. E a tua relação com o dinheiro é que é o problema. Se você acha que o dinheiro é mais importante do que todo o resto, aí você tem um problema com o dinheiro. Caso contrário, não tem nenhum problema em você ter dinheiro, em você usufruir do fato de ter dinheiro. Mas esse propósito para poder mostrar que se por um acaso você não tem dinheiro, o dinheiro não é tão importante assim, é a base do Evangelho. Está lá no Evangelho. É isso que faz com que a gente tire de nós mesmos essa aflição inteira. E a gente começa a olhar mais para o ser, muito menos para o ter. É importante ter? É. Mas o que você está fazendo de importante para você? Qual é o seu conceito de importante? O que você acha que de verdade você veio para fazer? Está no Evangelho. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Evolua, melhore-se, modifique o seu espírito. Aplique o Evangelho de Jesus desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Na parábola dos talentos, quando o Senhor exige a volta dos talentos que foram dados aos servos, ele fala, quando tem sucesso, bom e fiel servidor, desse conta de coisas pequenas, coisas maiores vos darei. A graça de Deus, para aqueles que se esforçam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nessa proximidade do amor de Deus, ela é dobrada sempre. Você não precisa nem pedir. Você não precisa nem pedir. Passe à minha direita, participa da festa do seu Senhor. E que festa maravilhosa que é você poder ser convidado a participar do Evangelho e colocar o Evangelho na tua vida e na vida daqueles que você ama. Cuidar daquilo que desequilibra. Cuidar daquilo que te prende. Cuidar daquilo que te molda num lugar em que você não quer estar mais. Eu não quero mais ser o homem que está lá, bonitão, assistindo futebol e tem que matar a coitada da barata. Eu também tenho medo. A hora que eu piso nela, que eu olho para ela, que ela trouxe tudo, porque o problema também não está só em matar a barata. Você ainda tem que pegar ela e jogar fora. Aí está lá aquele bicho, tudo lá, aquelas coisinhas branquinhas, passando, aí você tem que pegar a barata, jogar fora, lavar a mão, que coisa nojenta. Se eu não posso matar a barata, se eu tenho medo de matar a barata, vamos fazer outra coisa. Vamos comprar um bom repelente, um bom desinfetante. Oh, meu Deus. Inseticida, isso que eu queria lembrar. Um bom inseticida, vamos resolver por aí. Não vamos nos colocar num lugar onde, por conta de todas essas pressões, a gente acaba cometendo
um dos maiores maus da humanidade, que hoje em dia é o famoso feminicídio. E tantas outras formas de expressão que os homens, abrindo porta para a obsessão, acabam deixando se levar. Porque é óbvio que alguém que está doente emocionalmente, espiritualmente, portas abertas para o obsessor ele abre. E aí toda forma de obsessão desequilibra aquele pobre homem, o lar daquele pobre homem, as pessoas que estão em volta daquele pobre homem. A gente há de tomar cuidado com tudo aquilo que desequilibra. Sexualidade, por exemplo. Nós, os pobres homens, não podemos dizer que lemos O Pequeno Príncipe. Qual homem aqui já leu O Pequeno Príncipe, por favor? Pronto. Já temos alguns homens modernos na literatura. Lá tem uma passagem muito significativa. A raposa conversando com o Pequeno Príncipe. Que daí ela diz assim: você se torna eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Não dá para você sair na rua brincando. Não dá para você sair na rua exercendo simplesmente a tua masculinidade do ponto de vista sexual, se envolvendo e se relacionando com qualquer pessoa que seja, e simplesmente pelo prazer de estar, porque de alguma maneira isso vai ser cobrado. Não tem nenhum problema quando está tudo combinado, porque parece, ultimamente, que o amor é um jogo combinado. Eu acho isso aí sensacional, para quem consegue pensar assim, e para quem consegue colocar isso em prática, porque eu simplesmente amo. E como é que, se você perguntar para qualquer um de nós aqui, que tenha, nesse momento, envolvimento com alguém, ou que já teve algum envolvimento amoroso com alguém, e dizer, quando foi que você se apaixonou por aquela pessoa? Você sabe dizer? Você pode dizer quais foram as características daquela pessoa que no dia a dia foram te despertando algum sentimento. Mas você dizer assim, ó, exatamente foi nesse dia, foi isso que ele falou. Desculpa, não tem, não sabe. E aí, o pobre homem, que é obrigado a ter que se relacionar sexualmente com quantas fêmeas puderem ter no mundo, quantas mulheres puderem ter no mundo, porque isso se espera do pobre homem. Ele acaba criando, sem saber, um vínculo com a outra pessoa. E aquilo que ele achava que tinha sido combinado, vamos fazer o seguinte, é só uma ficada, beleza? No dia seguinte, a pessoa está envolvida emocionalmente. E aí, ele já está partindo para outra. Eternamente responsável por aquilo que cativas, quer dizer que você pode criar um dano, uma lesão afetiva, de tal maneira naquele outro espírito, que ele seguirá e perseguirá você pela tua eternidade. Pela tua eternidade. Porque alguém que se sente desprezado pelo outro, ainda desencarnado, é capaz de coisas horrorosas. Reconcilia-te com o teu inimigo, o seu adversário, enquanto você pode vê-lo. Porque quando você não enxergar mais ele, compadre, aí o trem pega, hein? Aí fica estreito, como diria lá no Rio de Janeiro. Fica estreito. E aí, você se vê de novo envolvido em situações em que você diria, puxa, mas por que eu agi assim? Por que eu agi assado? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Processos obsessivos repetidos por conta das coisas que você acaba deixando, que você deixa que se influencie. O homem moderno está muito distraído. Outro dia eu falei isso para minha filha mais velha. Distração é outra coisa que a gente precisa, nós homens modernos, precisamos levar em consideração. Você não pode se distrair sobre nenhum momento. Você tem foco, você tem coisas para realizar, você tem o evangelho para praticar. Você não pode se distrair. Você pode sair, você pode encontrar com seus amigos, você pode sair com sua família, você pode sair com a sua esposa, você pode ver um filme, mas você não pode se distrair. Distração é diferente de conversão. Quando você se distrai, você deixa
de continuar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Pode tirar essa palavra da tua vida também. Para de falar assim, vamos distrair um pouco. Não, se distrair é tirar você daquilo que você faz. Faça outra coisa. Saia com a sua esposa. Vá assistir um jogo, futebol. Mas não se distraia. Porque tem muita coisa distraindo o pobre homem para que ele saia da retidão. Para que ele saia da aproximação daquilo que é divino. Que ele saia da aproximação para onde aponta o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa parar de se distrair. A gente precisa focar no que de verdade nós precisamos modificar dentro de nós para que nós possamos alcançar, com o apoio do Evangelho, aquilo tudo que a sociedade moderna espera do homem praticando a sua masculinidade. Muito obrigado por vocês terem me escutado hoje. Esse mês a gente vai entrar no Dia das Crianças, vai ter bastante coisas para eles fazerem. E aí eu peço para vocês trazerem as crianças para poder estar participando, tá bom? E referente a isso, eu queria ver com vocês uma doação de algum doce, ou um vídeo, né, para ajudar a contar coisinha para eles, porque vai ter o teatro, vai ter a sessão de cinema, então a gente quer fazer pipoca, quer fazer um monte de coisa para eles. A gente vai fazer dia de jogos, vai ter feira de criação de livro com eles, e vai ter também a manhã do pastel. Então, também quem quiser doar massa de pastel, recheio, alguma coisa, aí vocês ficam à vontade. Tá bom? Obrigada. Nada, querida. Então, assim sendo, vamos acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos e vamos elevar a Deus os nossos pensamentos de amor mais profundos. Vamos respirando e assim exalando ao mundo todo o nosso sentimento de carinho, de caridade profunda, a todos aqueles que nesse momento passam por dores e sofrimentos e que precisam do apoio de Jesus, dos bons espíritos, dos trabalhadores desta casa, que o nosso projeto reencarnatório esteja sendo calculado por cada um de nós, utilizando do nosso livre-arbítrio, mas direcionado pelo amor de Deus em nossas vidas. Que cada um de nós possamos acolher e abraçar aqueles que estão cumprindo suas penas em presídios, nos hospitais, debaixo de viadutos, em asilos, em manicômios, sofrendo por tormentos espirituais. Que o nosso amor, o nosso carinho e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo praticado e não apenas repetido com fervor, possa atingir toda a humanidade que nesse momento carece de tanto amor e de tanta paciência. Que todos os grandes presidentes e governantes do mundo possam olhar para a causa do Oriente Médio e que com amor, que com inteligência, possam conduzir o nosso mundo a um caminho de paz. Que assim seja, graças a Deus.